Você vende muito e continua sem dinheiro? Talvez você esteja cometendo esse erro. Você já teve aquela sensação de trabalhar o mês inteiro, vender muito, atender clientes sem parar, responder o WhatsApp até tarde e no final do mês olhar para a conta e pensar: tá, mas cadê o dinheiro? Porque entra dinheiro, mas ele desaparece. Aí você vende mais, trabalha mais, se esforça mais. E mesmo assim, parece que nunca sobra. E sabe o pior? Muitas empreendedoras acham que o problema é: eu preciso vender mais, trabalhar mais. Mas às vezes o problema não é a falta de venda, é que o negócio ele está crescendo errado. Eu sei que isso dói ouvir, porque quem empreende no Brasil já vive cansado. A maioria das mulheres que empreende hoje cuida da casa, dos filhos, do emocional, do cliente, do estoque, do Instagram, do financeiro, tudo sozinha. E ainda carrega a culpa de sentir que está sempre correndo, mas nunca chegando. Hoje eu quero conversar com você como amiga mesmo, porque talvez o erro que esteja te deixando sem dinheiro não seja a preguiça, não seja a incompetência e nem a falta de esforço. São pequenos erros que quase todas as empreendedoras cometem e às vezes nem percebem. Vamos falar sobre isso? Prazer. Eu sou Elisângela Augusto, contadora, empresária no ramo de semijoias e apaixonada por desenvolvimento de pequenos negócios. E aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo real, precificação, gestão, crescimento e como construir um negócio que te dê lucro e não só cansaço. A maioria de nós mulheres, quando começamos a empreender, o que geralmente acontece é que a gente começa sem recursos, sem valor no caixa, né? Então iniciamos no improviso mesmo. E está tudo bem. Isso não é uma crítica, porque a maioria começa dessa forma. Às vezes começa vendendo bolo, fazendo unha, vendendo roupa, atendendo estética, vendendo online, atendendo pelo WhatsApp, enfim, de várias maneiras. E no começo o pensamento normalmente é: depois eu me organizo. Só que esse depois ele nunca chega, porque o negócio cresce, mas a organização nunca cresce junto. E aí começa aquele caos silencioso. Entra dinheiro na conta pessoal, paga fornecedor no cartão, mistura a Pix da cliente com a conta da casa, usa dinheiro da empresa no mercado, não sabe quanto realmente lucra, não sabe o custo real do produto, não sabe quanto precisa vender para ter margem. E sabe o que acontece? A pessoa trabalha muito, mas o negócio continua pobre. Isso é mais comum do que você imagina. Tem gente faturando 20 mil e vivendo pior do que alguém que fatura 5 mil organizado, porque faturamento não significa lucro. E ninguém fala isso direito. E o maior erro das pequenas empreendedoras é achar que se está entrando dinheiro, então está tendo lucro. E não é assim. Porque dinheiro que entra não significa dinheiro que sobra. E às vezes a pessoa vende muito, mas precifica errado. E esse talvez seja um dos problemas mais perigosos do pequeno negócio, porque muitas mulheres colocam preço pensando assim: eu vou cobrar um valor que deu para o cliente pagar. Só que esquece de calcular o tempo, o custo, a taxa, o imposto, o desgaste, a embalagem, o deslocamento, a energia, o material e principalmente o próprio lucro. E aí ela trabalha o mês inteiro para no final praticamente pagar para trabalhar. Isso acontece muito, principalmente com mulheres, porque nós fomos ensinadas a agradar e não cobrar muito, ter medo de parecer cara e ter medo do cliente ir embora. Então, muitas vezes, a empreendedora cobra um valor que não sustenta o negócio, e aí entra num ciclo horrível. Quanto mais vende, mais cansada fica e menos dinheiro sobra. Você já percebeu isso? Às vezes parece que o seu negócio cresce, mas sua vida continua parada. E sabe, eu conheci uma mulher que trabalhava praticamente todos os dias. Nossa, ela trabalhava muito. A agenda dela era sempre lotada. E todo mundo olhava para ela e pensava: nossa, ela deve estar ganhando super bem. Mas sabe qual era a verdade? Ela estava completamente sufocada, porque no final do mês ela não sabia quanto tinha lucrado, quanto devia, quanto podia gastar. E sabe o que mais me marcou?
com isso tudo foi quando ela falou que tem medo de crescer, tem medo do negócio crescer, porque parece que quanto mais cresce, mais problema aparece. E lembrando dessa história, me fez pensar que talvez você já esteja sentindo assim, porque crescer sem estrutura vira desespero, não vira liberdade. E empreender deveria aproximar você da liberdade e não da exaustão. Não é mesmo? Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Existe uma diferença muito grande entre movimentar dinheiro e construir patrimônio, porque tem negócio que movimenta muito, mas não constrói nada, porque você vive cansada, ansiosa e sobrevivendo, mês após mês, apagando incêndio mesmo. E sabe qual é o problema? A maioria das pequenas empreendedoras nunca aprendeu gestão financeira de verdade. Na verdade, a maioria foge de aprender, ou diz que não tem tempo, porque já aprendeu a vender, porque já aprendeu o produto, já aprendeu o serviço, mas ninguém ensinou precificação, margem, fluxo de caixa, reserva, projeção, organização financeira. E se você não aprende isso, sua empresa cresce toda torta, como uma casa construída sem base, sem alicerce, sabe? Daí chega uma hora que a conta vem, porque não adianta vender muito se você não sabe o que sobra, não sabe quanto pode investir, não sabe o que pode retirar, não sabe nem se realmente está tendo lucro. E isso gera uma ansiedade financeira gigantesca, porque a pessoa vive ocupada, mas nunca tranquila. Tem outra coisa que acontece muito: a armadilha da empreendedora cansada. Será que você já está nessa fase e nem percebeu? A empreendedora começa a confundir movimento com crescimento. Agenda cheia não significa lucro. WhatsApp lotado não significa empresa saudável. Faturamento alto não significa riqueza. E às vezes significa só desorganização em escala maior. E eu acho que uma das coisas mais perigosas do empreendedorismo feminino é quando a mulher começa a normalizar o cansaço extremo. Dormir mal, viver ansiosa, trabalhar domingo, nunca desligar, como se isso fosse prova de sucesso. Mas preciso te contar que não é. Porque um negócio saudável, ele precisa gerar lucro, organização e paz, não só correria. E talvez hoje você esteja percebendo pela primeira vez que o problema não é a falta de esforço. Talvez você já esteja se esforçando demais e nem percebeu. Mas agora eu vou te contar uma coisa muito importante, porque esse vídeo não é para te assustar, é para te despertar, porque a solução existe e ela começa quando você para de administrar o seu negócio no emocional e começa a administrar no número. Você precisa entender quanto custa seu produto, quanto custa sua hora, quanto precisa sobrar, qual sua margem, quanto seu negócio realmente lucra. Porque quando você entende os números, você para de trabalhar no escuro. E deixa eu te falar uma coisa muito importante: cobrar caro não é ganância, é sobrevivência. Uma empresa sem lucro não cresce. Uma empresa sem margem adoece a dona. E talvez o que esteja faltando no seu negócio hoje não seja vender mais, seja a organização, a clareza, a estrutura e precificação inteligente. Inclusive, foi exatamente por ver tantas mulheres incríveis trabalhando muito e continuando sem dinheiro que eu criei o curso Precificação Inteligente para Pequenos Negócios, porque eu percebi que o problema da maioria não era a falta de capacidade, era a falta de direção financeira. Porque empreender não deveria ser um peso constante, deveria ser uma ferramenta de liberdade. Se você quiser conhecer o link, ele vai estar aqui embaixo na descrição. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu quero prosperar sem me destruir, porque eu quero muito saber quantas mulheres estão cansadas de sobreviver e prontas para começar a construir um negócio realmente lucrativo. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre empreendedorismo real, sem romantização, sem papo de guru, só vida real, dinheiro e crescimento sustentável. Até o próximo vídeo.